Fala pessoal, meu nome é Guilherme e hoje mais um vídeo da série sobre criminologia aqui no canal Delongas. Nesse dia que eu estou meio aqui topetudo, não sei como isso foi me acontecer, como esse topete se apoderou de mim, mas vamos lá. Esse vídeo ele vai marcar aqui uma passagem nos vídeos sobre criminologia, porque finalmente a gente vai falar de uma teoria sociológica que nasce no âmbito da sociologia e que é incorporada por criminólogos e que não é considerada uma teoria sociológica do consenso. É uma teoria que vai lidar com conflitos. Lembrando, as teorias sociológicas do consenso, elas consideram que a sociedade, a maioria da sociedade, partilha de uma fé coletiva nas suas instituições, nos seus órgãos de controle, e que a criminalidade seriam desvios pontuais em relação a esse estado de coisas, mas que esse estado de coisas permanece, ele é salutar e, enfim, é um consenso, né? E hoje não, hoje a gente vai começar a lidar com uma teoria do conflito e eu vou explicar por que essa teoria se apresenta como uma teoria do conflito. E qual teoria é essa? Vamos lá, sem mais delongas. A teoria é a teoria do labeling approach. E aqui eu deixei o termo realmente em inglês, porque vocês vão encontrá-la nas traduções para o português de diversas formas. Então, ela é conhecida como teoria do etiquetamento, teoria da rotulação social, da reação social, do interacionismo. Enfim, vocês vão encontrá-las de diversas formas, né? Eu, particularmente, gosto do termo etiquetamento. Eu acho que ele diz mais respeito a essa coisa de labeling, né? Que é uma etiqueta, você etiquetar alguém, né? O rótulo também é bom. Então, por isso que eu até deixei aqui já uma imagem de uma pessoa rotulada, né? Uma mulher rotulada aqui. Rótulos que muitas vezes a gente confere a algumas pessoas. Gorda, preta, favelada, safada. Vejam, rótulos que são rótulos sociais, né? As pessoas, quando são rotuladas, nós, em geral, todos nós somos rotulados de alguma forma, né, gente? A questão do rótulo, ela é permanente na sociedade. Etiquetas que são coladas em nós antes mesmo de nascermos. Nós já começamos a ser etiquetados. Pois é. Vocês lembrarem, hoje em dia, quando uma criança vai nascer, você já começa a tentar ali descobrir o sexo da criança. E aí, quando você descobre o sexo da... Ixi, meu óculos está torto. Quando você descobre o sexo da criança, o que que você faz? Faz uma festa ali de... Como é que é? Chá de revelação. E aí, nessa revelação, você já confere ali o rótulo de menino, menina. E aí, a partir disso, vão se gerando outros rótulos, não é verdade? Enfim, os rótulos fazem parte do convívio social, maneiras pelas quais nós adjetivamos. Nem sempre são negativos. Muitas vezes os rótulos são para prestigiar alguma pessoa pelo trabalho que ela fez, né? Às vezes um doutor honoris causa. Esse é um rótulo que você dá para prestigiar alguém que tem um conhecimento específico, que tem alguma importância social, confere-se um título, que não deixa de ser um rótulo. Mas, no âmbito da criminologia, nós vamos falar de rótulos que geram estigmas, rótulos que geram marginalização, rótulos que geram desigualdades, rótulos que geram seletividades no sistema penal como um todo, né? Então, pois bem, a gente vai começar a lidar então com o labeling approach, essa teoria dos rótulos, do etiquetamento. Essa teoria, ela nasce ali em um período determinado. Novamente, é uma teoria que surge a partir da sociologia norte-americana, tá? Mas ela dialoga muito com seu período também. Ela nasce de um caldo de cultura. E qual é esse caldo de cultura? Um caldo que se fazia presente ali nas décadas de 60, 70, né, que é a época em que os livros dessa teoria do labeling approach vão ser escritos, né, e tem a ver com o quê? Com alguns movimentos sociais de reivindicações
políticas que surgiam nessa época, né? Como o movimento da contracultura, o movimento hippie, beatnik, novas formas de vida, na verdade, luta por direitos civis, sobretudo ali o que ganhou bastante ênfase, o movimento negro, né? O Partido dos Panteras Negras, que ganhou corpo nessa época, movimentos de descolonização em África, né? Que alguns países, como a Argélia, por exemplo, ali estava num ápice ali da guerra de independência, né? Também a luta contra a guerra do Vietnã, né? Muitas manifestações, né? Recentemente tem até esse filme, O Sete de Chicago, que mostra, enfim, pessoas que são presas por essa luta aí na guerra contra a guerra do Vietnã, né? Então havia realmente um caldo de cultura relacionado a esses conflitos, a esses movimentos por direitos sociais, por direitos civis, que se faziam presentes tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? Na Europa, se a gente lembrar, na França, deixei até uma foto aqui daquelas manifestações de maio de 68 na França, as manifestações contra a Guerra do Vietnã. A gente pode pensar a América Latina? Bom, a gente pode tangenciar um pouco a questão da América Latina, porque a contracultura existiu aqui, existiram movimentos contraculturais, existia movimentos também de resistência às ditaduras que foram instaladas aqui no Brasil, né? Pois bem, gente, todo esse caldo de cultura, todos esses movimentos sociais que aconteceram em diversos locais da sociedade, sobretudo no hemisfério norte, relacionado às universidades, relacionado à população negra nos Estados Unidos, eles geraram finalmente uma compreensão da sociedade como uma sociedade de conflito, né? Bom, não é que eles geraram exatamente, não é que nunca ninguém tinha pensado nisso. Na verdade, já tinham pensado bastante tempo nisso. Mas para o âmbito da criminologia e das teorias sociológicas a respeito do crime, do desvio, a ideia do conflito ela vai se inscrever definitivamente. Por quê? Porque até então, se vocês pensarem em todas as teorias que a gente viu até aqui, né, para quem acompanhou aí, para quem teve paciência, acompanhou todas os vídeos, né, das escolas criminológicas que a gente viu até aqui, sobretudo as escolas sociológicas do consenso, né, Escola de Chicago, teoria da associação diferencial, a teoria da anomia, as subculturas delinquentes, é, todos indicavam ali como se estruturava organizações criminais, culturas criminais, a aprendizagem de comportamentos criminais, porém, nenhuma delas questionou, até o momento, bom, afinal de contas, nós estamos lidando com crimes e desvios. Mas quem diz que determinado comportamento é crime? Por que necessariamente determinado comportamento é considerado crime e outro comportamento qualquer não? Então, por que, por exemplo, você fumar maconha ou até mesmo comercializar maconha é considerado crime e outros comportamentos não? Como fumar um cigarro industrial ou beber álcool, certo? Por que, e ainda mais ainda, por que dentro de o conjunto de crimes que já existem, já são tipificados, por que algumas pessoas que os cometem, ao entrar no sistema penal, são estigmatizadas, são incorporadas, institucionalizadas dentro de um sistema de controle e repressão e outras não, certo? Então vejam, e isso, esse caldo de cultura que eu falei, ele
joga a luz sobre esse tipo de questão, até porque, como eu disse, né, aqueles movimentos contraculturais, aqueles movimentos por direitos civis, eles estavam lutando contra ordens, contra leis, contra estados de coisas, que eram estados de coisas ali oficiais, e que criminalizavam, por exemplo, os negros de uma maneira que não dava para você considerar que o conjunto da sociedade estava de acordo com o que era ou não considerado crime. Não. O conjunto da sociedade já começava a questionar, por exemplo, por que o uso de algumas substâncias consideradas ilícitas, como LSD, por que aquilo deveria ser considerado crime, ao passo em que outras práticas mais danosas para o conjunto da sociedade não o são. Então vejam, essa ideia do conflito, então, né? Essa ideia do conflito, sobretudo, de um conflito que nasceu de um conflito mesmo, de um embate, sobretudo com as forças policiais dessas populações. Por exemplo, se assistirem o filme Sete de Chicago, vocês vão perceber, existe um conflito ali, um conflito realmente de um embate até físico, né, daqueles manifestantes que se posicionam contra a guerra do Vietnã e as forças do Estado, as forças armadas, né? Então, por que então aquelas pessoas que estão lutando contra a guerra do Vietnã, estão se manifestando ali em praças públicas fazendo isso, porque elas são criminalizadas e porque a própria guerra do Vietnã, então, ela não é um fator de reprovação maior do que as pessoas que estão lutando contra essa guerra. Então, veja, começa a se questionar mesmo, poxa, o que está acontecendo, né? O que é considerado crime, afinal de contas, o que é considerado um desvio, é, é, na verdade, não passa de um processo social. E é isso que os sociólogos, os criminólogos, eles vão procurar entender a partir dessas teorias do labeling approach, né? Que as condutas humanas elas não são por si só criminosas. A avaliação do que é ou não crime, ela passa por um crivo social, esse crivo social, essa interpretação dos fenômenos como algo criminoso, isso que vai determinar, então, se estamos diante de um fenômeno criminoso ou não, mas não o comportamento por si só. Então vejam que é realmente uma mudança aqui de perspectiva, uma mudança também valorativa em relação a determinados comportamentos, né? Até então, a gente falava no âmbito das teorias sociológicas do consenso, se lembrar, quando a gente pensava nas técnicas de controle da criminalidade, você pensava sempre assim, olha, a gente pode substituir algumas técnicas de controle formais, como a prisão, por técnicas de controle informais para evitar a criminalidade. Como dizia a escola de Chicago, né? Vamos criar centros aqui de acolhimento, por exemplo, de refugiados, porque os refugiados cometem ali práticas criminosas e ao invés de mandá-los para a cadeia, vamos tentar acolhê-los para que eles participem de uma vida comunitária e não cometam crimes. Agora a gente vai começar a pensar não em técnicas, a gente vai começar finalmente a pensar em descriminalização de determinadas condutas. Ora, tais condutas sequer precisam ser consideradas criminosas, né? Um grande exemplo relacionado às drogas. Pois bem, e aí vão ser geradas as teorias e as suas bases conceituais é, com as quais eu vou dialogar aqui com vocês, que se fazem presentes, sobretudo, nas obras de três autores, né? São os três, assim, autores mais mencionados quando se fala em etiquetamento ou labeling approach, que é o Irving Goffman, todos norte-americanos, tá, gente?
o Howard Becker e o Edwin Lerner. O Goffman ele escreve esse livro em 63 chamado Estigma, um livro que realmente vai fundar ali uma das primeiras bases para que se comece a entender a questão da rotulação social, né? É, o Becker, no mesmo ano, você vê, tá tudo ali próximo, ele escreve um livro chamado Outsider, e o Lemur, ele escreve em 72 um livro chamado Human Deviance, Social Problems and Social Control, que ele vai aprofundar uma discussão que ele já tinha começado ali na década de 50 a respeito de condutas desviantes, né, de desvios primário e secundário, e a gente vai ver o que é isso. Então a gente vai começar a trabalhar com essas bases conceituais das teorias do Labeling Approach a partir desses três autores, tá bom, gente? Eu quero começar aqui com vocês com o Erving Goffman, desse livro aqui, mencionando passagens desse livro chamado Estigma, Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Vejamos, gente, o Goffman, nesse livro, ele vai trabalhar justamente com essa noção de estigma, não é verdade? Afinal de contas, o livro se chama Estigma. E também com a noção de institucionalização, ou seja, algumas pessoas que possuem algum estigma, seja um estigma físico, um estigma psíquico, né? A pessoa tem alguma patologia psíquica que gere um estigma em relação a outras pessoas, ou uma patologia física, ele fala muito da questão dos deficientes físicos, né? Que às vezes devem passar parte da sua vida em algumas instituições, como sanatórios. Ele fala também do estigma em relação criminal, né? Das pessoas que são criminalizadas, são vistas, passam a ser vistas como criminosos. Isso gera um estigma e as pessoas também podem entrar em instituições, e como esse estigma que vai sendo gerado e que vai sendo rotulado, ele vai, de alguma forma, compor a identidade da pessoa a partir de algum momento, certo? Ele vai dizer, vou citar aqui a primeira passagem. As pessoas que têm um estigma particular tendem a ter experiências semelhantes de aprendizagem relativa à sua condição e a sofrer mudanças semelhantes na concepção do eu. Uma carreira moral semelhante, que não é só causa como efeito do compromisso com uma sequência semelhante de ajustamentos pessoais. Vejam que interessante, a pessoa que tem esse estigma particular, como diz o Goffman, ela passa, né, a se, de alguma forma, ela aprende que ela vive com aquele estigma, afinal de contas ela é rotulada com aquilo, e ela, então, ela começa a criar o que ele chama dessa carreira moral, por meio da qual ele vai começar a orientar e vai começar a se comprometer mesmo com esse estigma, ele vai começar a se ajustar a esse estigma. Afinal de contas, imagina, gente, você recebe um estigma, por exemplo, vou citar um estigma assim, alguns estigmas típicos que são dados aqui, sobretudo para a juventude brasileira, a juventude periférica brasileira. Às vezes você tem lá aquele menino pobre, mora num cortiço, numa comunidade, e ele passa desde pequeno a ser chamado de trombadinha. Ah, o trombadinho, trombadinho, trombadinha, não sei o que lá, olha que trombadinha. Bom, a partir do momento, se ele vai crescendo, em algum momento, pode ser, é claro, isso não é um determinismo, esses autores deixam bem claro que isso não é um fator determinante, mas que pode ocorrer, em larga medida ocorre, que a pessoa começa a ajustar a sua própria carreira moral, a sua própria identidade moral, a partir desse estigma. E ela começa a se ajustar por meio desse estigma. E isso vai acontecer, sobretudo, quando, além do estigma, a pessoa ela é institucionalizada. Então vejam o que ele vai dizer aqui. Nos muitos casos em que a estigmatização do indivíduo
está associada com sua admissão a uma instituição de custódia, como uma prisão, um sanatório ou um orfanato, a maior parte do que ele aprende sobre o seu estigma ser-lhe-á transmitida durante o prolongado contato íntimo com aqueles que irão transformar-se em seus companheiros de infortúnio. Ou seja, essas instituições que ele menciona aqui, né, instituições de custódia, prisões, sanatórios, orfanatos, são momentos em que esse estigma que a pessoa possui ali, ele, a partir dessa interação e desse meio fechado, institucionalizado, ele vai ganhar um corpo, ele vai ficar ainda maior. Essa carreira moral, ela vai começar a se desenvolver mais ainda. É o que acontece, sobretudo, se uma pessoa, se o trombadinha que eu mencionei, ele é preso. Se ele é preso, ele vai ali para uma prisão, ele vai começar a interagir com outras pessoas que partilham desse mesmo estigma, e ali dentro começa a ser transmitido, né, os mesmos tipos de saberes, de comportamento, de linguajar, vai se gerando ali então uma subcultura, se quisermos usar aqui o termo, né, do Albert Cohen. Pois bem, gente, esse é o Goffman, ele lida com essa questão do estigma. E, de alguma forma, o Howard Becker, ele também está lidando com essa questão do estigma, né? Talvez podemos dizer que a diferença aqui é que ele não vai chamar de estigma, ele vai dar esse nome de outsider, ou seja, a pessoa que está à margem da lei, à margem dos comportamentos tidos como comportamentos padrões, bem aceitos por boa parte da sociedade, né? E ele vai dizer que esses rótulos, né, como outsider, né, é isso que constitui muito o rótulo, você olhar para alguém e você defini-lo como um desviante ou outsider, é muito mais esse processo de interação social que está por trás do que é desviante do que o comportamento em si. Vejamos, ele diz: grupos sociais criam desvio ao fazer as regras cuja infração constitui desvio, e ao aplicar essas regras a pessoas particulares e rotulá-las como outsiders, pessoas à margem, né? Desse ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato, vejam, não é uma qualidade do comportamento em si. Citar o exemplo de fumar maconha. Vou falar aqui fumar maconha porque o Howard Becker, ele no livro dele Outsiders, ele estuda efetivamente, através de observação participante também, grupos de usuários de maconha, né? E como esses usuários de maconha, eles começam a incorporar para si a ideia de uma subcultura, de pessoas estigmatizadas, né? E, então vejam, desse ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato em si, não é uma qualidade, fumar maconha em si não é algo que, ó, isso é desviante por natureza. Não. O desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa comete, mas uma consequência da aplicação por outros de regras e sanções a um infrator. O desviante é alguém a quem esse rótulo foi aplicado com sucesso. O comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como tal. Como eu disse, pessoal, é aquele caldo de cultura em que algumas drogas começaram a ser usadas, começaram a ser pesquisadas, né? Como o LSD, a maconha, em que alguns comportamentos também tidos como desviantes, sobretudo de grupos de pessoas negras, que estavam ali lutando por direitos civis iguais, né? Eram considerados desviantes. O próprio ato de você se manifestar contra uma guerra, a guerra do Vietnã, né? Você se manifestar contra uma das expressões
mais patrióticas dos Estados Unidos, que é você sair em guerra para defender ali a sua ideologia capitalista contra comunistas, né? Então, essas manifestações, esses usos dessas substâncias, eles não são por si só atos desviantes. Eles se tornam atos desviantes a partir do momento em que, nessa interação social, em uma determinada sociedade, eles são qualificados como tal, né? Então, e são rotulados como tal. Lógico, nenhum desses autores, eles chegam, gente, aqui a um nível de relativismo ao ponto de você dizer, ah, mas então, olha, eu matei, estuprei, não sei o que lá, e na verdade eu não fiz nada de errado. Isso aí foi só um rótulo que me deram. Não é assim, né? Toda teoria tem as suas nuances, né? O que eles estão dizendo aqui é que o comportamento, ele tem ali um desvalor social. Há vários comportamentos e eles têm desvalores sociais diferentes. E alguns comportamentos, eles possuem algumas pessoas, ao entrarem em contato com os rótulos que vêm desse desvalor social, acabam, acabam entrando numa espécie de carreira moral desviada, marginalizante, que poderia simplesmente ser acolhida pela sociedade ao invés de estigmatizada. Por isso que ele lança o exemplo das drogas, ele lança o exemplo, por exemplo, o Howard Becker é muito interessante porque ele era também um músico, né? Ele tocava jazz, além de sociólogo. E ele participava ali de grupos de jazz, grupos formados a maior parte por pessoas negras, e ele via como aquelas pessoas eram criminalizadas simplesmente pelos locais que eles frequentavam, pelas casas noturnas, muitas vezes por substâncias que eles usavam, como a maconha, coisa e tal, e como esses comportamentos eles eram rotulados como desviante, as próprias pessoas que estavam ali inseridas nesse mundo da música acabavam, de alguma forma, se interagindo com esses rótulos e seguindo uma carreira por meio da qual tudo é entendido como desvio, você se torna realmente, aquilo começa a fazer parte da sua identidade, ser um outsider, né? É muito mais isso do que um relativismo total, né? De que é, tudo é rótulo, enfim. Não existiria nenhum desvalor social que pudesse ser algo realmente válido. Lógico que existem desvalores sociais válidos, né? Mas alguns desvalores sociais eles podem sim ser questionados, né? Muito bem, gente. O Lemur ele vai então lidar também com a questão do desvio, né? E ele vai lançar a ideia de dois tipos de desvios, né? Um desvio primário e um desvio secundário. A ideia de um desvio primário, para ele, é o seguinte: a pessoa, ela, por fatores sociais, culturais, psicológicos, N fatores, ela pode apresentar algum desvio. Então, vamos lá, por exemplo, vou citar um fator social. Uma pessoa que nasce ali em uma comunidade periférica, por exemplo, os Estados Unidos, uma pessoa negra que está ali naqueles bairros periféricos, que andam com pessoas também ali daquele mesmo grupo, ela pode começar a ser taxada desde logo como, né, pejorativamente um nigger, alguma coisa assim, pode receber um rótulo já de uma pessoa desviante pura e simplesmente por causa disso, né? De uma pessoa com potencial maior a apresentar algum risco para a sociedade, certo? Esses são os fatores que geram esse desvio primário. Pode ser algum fator também psicológico, né? A pessoa ela pode ser um pouco mais
desbaratada que outra, e por conta disso ela já ganha ali um rótulo, né, de que ela é uma pessoa esquentadinha ou coisa e tal. Esse é o desvio primário, né? Você começa a ser rotulado ali, ganha um estigma, um certo estigma primário. Mas esse estigma primário, ele pode ser desenvolvido, ele pode ser, em determinado momento, incorporado, né? O desvio secundário, ele é a incorporação do desvio a partir da interação com outras pessoas, né? O Alessandro Barata, no livro dele, o Criminologia Crítica, ele vai dizer que o desvio secundário é um meio de defesa, de ataque ou de adaptação em relação aos problemas manifestos e ocultos criados pela reação social ao primeiro desvio. Então vejam, é isso. Você pega aquele garoto lá de periferia negro. Ele começa a receber ali aquele estigma. A partir de determinado momento, sobretudo se ele começa a lidar com instituições de controle que vão interagir ali na vida dele, que vão começar a fazer parte da vida dele, como a prisão, e é fato que pessoas negras estão muito mais propensas pela seletividade do sistema de controle penal a irem parar nessas instituições ele começa a se adaptar a esse caráter desviante e começa a interagir com ele, né? E ele começa então a ter a passar por um processo de desvio secundário, que aí é o processo realmente de incorporação, que pode inclusive gerar, né, uma carreira criminal. A ideia da maconha também, Howard Becker ele fala que aquelas pessoas que fumavam maconha muitas vezes por diversão ali, elas acabavam, por envolvimentos com a polícia, por problemas familiares, por exclusão familiar, coisa e tal, elas acabavam até para se proteger, tendo que associar a outras pessoas ali e desenvolver comportamentos que acabavam indo muito mais para esse lado do desvio e de construção de uma carreira. E aí começavam, assim, a desenvolver técnicas ali de proteção, de interação que maximizavam esse desvio, né? Começavam a fazer dessas pessoas realmente a se incorporar a comportamentos, incorporar os comportamentos desviantes tidos como criminosos para sua vida. Ela incorpora, ela fala, bom, ó, bom, eu sou criminoso, as pessoas estão me taxando como criminoso, como desviante, como maconheiro. Então é o seguinte, eu estou interagindo aqui com instituições que estão me taxando dessa forma, que estão me encarcerando muitas vezes por causa disso. Então é o seguinte, eu vou realmente assumir. Então, sou maconheiro, ok, e vou, a partir disso, tentar me proteger, tentar agir de forma é, me adaptar a isso e construir uma ideia de uma carreira moral, uma carreira criminal em função disso, já que esse comportamento ele não vai ser aceito mesmo. Volto a falar, nós estamos lidando aqui com uma teoria do conflito, né? São pessoas que elas não. Ideia de que a pessoa não precisa necessariamente falar, ah, olha aqui, eu sou maconheiro, então eu vou para uma comunidade religiosa para ser aceito na sociedade. Não, essa teoria está questionando justamente isso. A gente está falando de pessoas que estão sendo estigmatizadas muitas vezes por comportamentos e por atos, muitas vezes por questões étnicas, que são desvalores infundados em algo concreto. São puras rotulações, né? Então, eu posso citar aqui, pessoal, um exemplo, vários exemplos, né? Sejam exemplos ficcionais, reais, de como esse processo de desvio primário, secundário, de incorporação do estigma vai se desenvolvendo no interior mesmo da pessoa. Vou começar aqui com exemplos ficcionais de dois filmes, não, né? Uma série e um filme. A primeira é o Breaking Bad. Se vocês lembrarem do Walter White, para quem assistiu Breaking Bad, é um cara que está com câncer e começa a produzir metanfetamina para vender, para deixar ali um pé de meia para sua mulher, que inclusive estava grávida, e
pro seu filho. Então ele começa a fazer esse pé de meia, ele era um professor, né, de uma escola ali do bairro, e um professor de química, tem muito conhecimento sobre química, ele descobre que está com câncer, que vai morrer em pouco tempo, e começa então a fabricar metanfetamina. Para quê? Vender e ganhar essa grana. Muito bem. A gente pode dizer aqui que nós temos um desvio primário, né? Que é decorrente do quê? De um fator social. Bom, uma pessoa que não conseguiu ali ganhar o dinheiro que ele queria, necessitava para manter ali sua família bem após sua morte, né? Uma boa pensão, algo assim, porque ele era um professor, o professor a gente sabe que não ganha bem nem aqui nem nos Estados Unidos, ele decidiu produzir metanfetamina e vender. O que vai acontecendo então ao longo da série? Ele vai interagindo com outras pessoas ali que estão no tráfico de metanfetamina, ele vai interagindo com as instituições de controle, até porque o seu melhor amigo ele era policial, ele vai então incorporando essa questão do desvio ao ponto de determinado momento da série ele virar realmente o que a gente pode chamar de um bandido, um traficante de alta periculosidade, assim, né? Então aquele professor inocente que foi vender metanfetamina por um motivo nobre, ao fim e ao cabo ele acaba incorporando vários elementos desse desvio de relacionado à, enfim, produção, ao tráfico de drogas, ao ponto dele se tornar realmente um criminoso, ele desenvolver uma carreira voltada ao crime, né? Um outro exemplo brasileiro agora, se a gente lembrar, é o clássico exemplo do Zé Pequeno, né? Da Cidade de Deus, né? Aquele menino que também, desde criança, ele passa ali morando ali numa comunidade, ele conhece ali todo mundo que está ali, que lida com o tráfico também, e ele também se torna um traficante, né? Ele também incorpora todos os atributos ali de, enfim, virilidade, agressividade, do mundo do tráfico, de como tem que controlar a boca, ao ponto dele realmente mudar desde logo a sua identidade, né? Ele fala, ó, meu nome é Zé Pequeno e agora eu assumi que eu sou aqui, eu vou me tornar o rei da boca. Esses são exemplos ficcionais. Eu trouxe exemplos semificcionais, porque são autobiografias. E nessas autobiografias, que eu já até mencionei em outros vídeos que eu fiz aqui, mostram pessoas que estão contando suas histórias de desvios, né, criminais. Um deles é o Jean Genet, no livro Diário de um Ladrão, em que ele conta suas histórias como ladrão, né? Ele escreveu esse livro na prisão. A outra delas é a número um da Raquel de Oliveira, que também é um livro autobiográfico. Ela foi traficante de drogas, né? E eles vão contando como que eles foram, ao curso do tempo, devido a vários fatores, também incorporando vários atributos, né? E sempre isso, a partir da reação, né? A partir das relações sociais, eles foram incorporando vários atributos, eles foram interagindo com vários atributos que os tornaram efetivamente é, é, pessoas que desenvolveram uma carreira criminal. E a gente vê nesses livros muito essa ideia dessa construção da carreira mesmo. Se a gente pensar como que a gente constrói uma carreira, né, gente? Pense, a ideia de carreira ela é importante dentro do labeling approach, porque carreira é isso, você vai interagindo, você vai criando um network, você vai vendo assim, olha, eu tenho esse potencial, né? Eu tenho que potencial que eu tenho? Eu desenho bem. Ah, você desenha bem? Ah, então beleza, tem esse potencial. Ah, então vamos estudar aqui. Aí na faculdade você vai conhecendo umas pessoas, vai fazendo uma rede ali, e quando você vai ver, você desenvolveu ali uma carreira como desenhista. A mesma coisa a gente percebe aqui nessas pessoas que desenvolveram essas carreiras criminais, né? Por falta de necessidade, por falta de realmente oportunidades, eles estão ali já largados na rua desde cedo e começam a criar todo um network, toda uma rede em que eles vão entrando para o mundo do crime e quando vai ver todos os seus amigos, todas as suas relações, todos os seus compromissos estão afetos às relações de desvio.
Muito bem. E exemplos reais vocês podem ver, pessoal, em dois filmes. O primeiro deles se chama Justiça e o segundo Juízo. E é a mesma lógica, a lógica do estigma aparece muito nesses filmes, porque são pessoas pobres, negras, em sua maioria, que estão submetidas a processos penais. E você percebe como no processo penal no processo criminal, eles estão ali de frente com os juízes e eles são, desde que entram ali nas audiências, já taxados como pessoas trombadinhas, pessoas que estão fazendo coisas erradas e que devem se comportar de maneira melhor. Você nem averigua direito o que essas pessoas estão fazendo para estar ali, porque você já considera de antemão, pela roupa, pelos antecedentes das pessoas, que é bandido mesmo, então ó, esse processo vai ser tocado de qualquer jeito. E essas pessoas então são institucionalizadas, porque passam boa parte da sua vida na cadeia, não sabem fazer outra coisa, né? Não tem outro tipo de relação. eh, e é um sistema que é uma bola de neve, né? O filme Justiça trata com pessoas adultas, processo criminal mesmo, e o juízo é muito curioso porque é um filme que traz essa ideia de juízo, assim, quando a gente fala para uma criança, ó, menino, juízo. Mas por quê? Porque é um filme que trata de crianças, de menores infratores, ali também dentro de um sistema que na prática é quase um sistema penal, né? Porque eles vão para a Fundação Casa, onde eles vivem sob um regime que é quase um regime de prisão. Recomendo bastante que vocês assistam esses filmes. Os dois tem no YouTube e eu vou deixar ambos no link, os links de ambos na descrição do vídeo. Muito bem. E então, como lidar muito bem com essa situação? Porque as pessoas passam por desvios, né? Alguns desvios, a ideia de um desvio primário que se torna um desvio secundário, a pessoa incorpora aqueles elementos, começa a desenvolver uma carreira criminal. Como lidar, como reduzir os danos, né? Quais propostas teríamos para reduzir os danos? O Shekhar, no seu livro de criminologia, ao tratar do labeling approach, ele menciona o que ele chama de política dos 4Ds, que diz respeito, primeiramente, à descriminalização, ou seja, se você descriminaliza determinadas condutas, você simplesmente já evita a própria questão do desvio primário. Se a gente lembrar, aqui no Brasil, o capoeira já foi crime. Capoeira já foi crime. Imagina, uma manifestação cultural que não agride ninguém, hoje considerado um patrimônio né, imaterial da humanidade, já foi considerado crime. Então, você quer coisa mais estigmatizante do que você criminalizar um comportamento puramente cultural? Então, a descriminalização de certas condutas, elas é um fator que reduz o dano, reduz o próprio dano de você gerar um desvio primário e, o pior, um desvio secundário, que é quando você institucionaliza a pessoa e aí a pessoa realmente passa a incorporar e desenvolver uma carreira em relação àquele desvio. O segundo é a diversão. Diversão, gente, é isso. Não é bem. Vamos nos divertir, né? Que a gente evita a questão do estigma, das rotulações estigmatizantes. Não é bem assim. Na verdade, o que Shekhar chama de diversão é você diversificar os meios de controle penal. Então, ao invés de você tomar uma pessoa que, por exemplo, está ali com 100 gramas de maconha, enfiar ela numa prisão, para ela começar a desenvolver realmente a sua carreira criminal naquela prisão, será que não há formas de você diversificar esse processo de institucionalização, abordar de outras formas não tão invasivas, não tão estigmatizantes? Você não precisa fichar a pessoa, porque a pessoa quando vai para a prisão, é o que eu falo, aqui no Brasil não tem prisão perpétua? Depende. Você entra numa prisão, depois você não aprende nada ali naquela prisão, não tem nenhum processo ressocializador, não aprende uma profissão, nada, você sai dali, você não consegue mais emprego nenhum, ou seja, você está perpetuado a seguir um comportamento que vai virar uma bola de neve, você vai voltar para a prisão, vai voltar, né?
Então, assim, até Deus me livre até falar isso, mas assim, eu acho que até sou totalmente contra penas alongadas, mas não adianta nada você falar, você tem, a pena não é muito tempo, você vai ficar assim, só, né, que eu já acho barbaridade, 3 anos na prisão. Se você ficar 3 anos na prisão, aí você ter um contato com diversas pessoas, você aprender alguma coisa, você sair no âmbito ressocializado, ok, tudo bem. Agora, você fica 3 anos na prisão e aí de lá você sai, não consegue emprego, não consegue nada, você sai de lá um fudido, pô, está perpetuado a reincidir, a fazer outras coisas nesse sentido, né? Então, por isso que o Shekhar ele menciona essa questão da diversão, diversificar, né? Devido processo legal, isso se vocês assistirem os filmes que eu mencionei, está muito patente. O devido processo legal é o quê? Presunção de inocência. Você não vai chegar com uma pessoa negra, muitas pessoas negras, jovens negros da periferia, são condenados simplesmente por serem negros, por esse estigma étnico, né? Preconceituoso. Então, o devido processo legal, assim, olha, você tem que colher provas e você tem a sua presunção de inocência e você só vai ser realmente condenado se você cumprir tudo o que for aqui é, institucionalizado dentro do devido processo legal. Mas não, o que acontece é, como eu falei, se vocês verem o filme, as pessoas são condenadas por puro achismo. Ah, olha ali, o fulano de tal viu que você estava ali numa boca, que você estava empinando pipa ali, empinar pipa é sinal de que está traficando droga, coisa e tal, que tá. E aí você faz um processo a toque de caixa que resulta muitas vezes em condenações arbitrárias, né? Ou prisões preventivas ultra-arbitrárias. E, por fim, a desinstitucionalização, que é justamente a questão do cárcere, né? Sobretudo dessas instituições que tomam a vida da pessoa de cabo a rabo, como o cárcere. Inserir uma pessoa ali, você tem que ter o comprometimento de que, no Brasil, por exemplo, você vai inserir a pessoa dentro de um lugar em que a pessoa ela vai ter que adotar uma postura, uma determinada postura, até para ela não correr risco de vida ali dentro da prisão. Um lugar em que direitos básicos, fundamentais são desrespeitados, a pessoa está ali uma cela com 30 pessoas, um vaso sanitário, aquela ducha que nem funciona direito, aquele mau cheiro, aquela coisa terrível. Para se proteger, ela tem que se associar ali a determinadas facções. Todo mundo sabe que isso acontece, mas as pessoas continuam indo parar na cadeia, muitas vezes sem necessidade. Então, assim, reduções de danos, né, mencionada pelo Shekhar, descriminalização de certas condutas, diversão, né, de diversificação dos meios de punibilidade mesmo, né, devido ao processo legal, né, e a desinstitucionalização, né, para não submeter a torto e a direito as pessoas dentro desses ambientes estigmatizantes. Muito bem, gente, essa é a teoria do Labeling Approach. Espero que tenha ficado claro aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima para continuar a falar mais das teorias de conflito. Tudo bom? Valeu, até uma próxima.